Boa noite, pessoal. A gente vai dar início, então, a mais um encontro dos afiliados neurodigitais. Hoje o nosso assunto são os nervos cranianos e quem vai apresentá-los são a Isabelle, a Larissa e o Tiago. Quem vai começar, se eu não me engano, é a Lari, tá bom? Por favor, Lari, quando quiser, tá? Obrigado. Boa noite, gente. Então, o tema de hoje vai ser nervos cranianos. Eu vou dar um breve panorama sobre os nervos e depois nós vamos abordar um por um, ok? Então, para começar, vamos ver um pouquinho sobre o que é, né? Afinal, os pares cranianos. São 12 nervos periféricos que vão emergir do cérebro e vão inervar as estruturas da cabeça, pescoço, tórax e abdômen. É importante mencionar que esses nervos cranianos, eles vão fazer uma conexão com o encéfalo. E a maioria deles, então, vai seguir ao tronco encefálico, excetuando-se apenas dois, né, que é o nervo olfatório, que está ligado ao telencéfalo, e o óptico, que está ligado ao diencéfalo. Para a gente começar a entender um pouco sobre os pares cranianos, existem 5 coisas que a gente precisa saber e que eu vou dar um panorama geral e que depois abordaremos com mais detalhes, né? Que é o número, o nome, as características funcionais, origem e a função. Próximo slide, por favor. Então, vamos lá. Essa do número e do nome é fácil, né? Então, são 12 pares, a começar pelo primeiro, que é o olfatório, o segundo é o óptico, o terceiro é o oculomotor, 4, troclear, 5 é o trigêmeo, o 6 é o abducente, o 7 é o facial, o 8 vestíbulo coclear, o 9 glossofaríngeo, o 10 é o vago, o 11 é acessório e o 12 é o hipoglosso. Detalhe que na imagem a gente pode ver que os pares eles estão organizados em um sentido, né? Que é o sentido anterior para posterior, rosto caudal. Então, essa é a ordem que a gente faz a leitura dos pares cranianos. E quando a gente começar a abordar um por um, a gente vai ver que tem um sentido de que cada um tem esse nome, sabe? Então, a partir da função também. A gente tem as características funcionais, que é importante a gente já mencionar logo de cara, que são motores, sensitivos ou mistos. Isso quer dizer o quê? Os pares cranianos podem ser totalmente motores, ou seja, eles vão levar o estímulo do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Ele também é chamado de um nervo motor eferente, tá? Ele pode ser sensitivo, que são os nervos sensoriais ou aferentes. Eles levarão os estímulos do sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central, então eles fazem esse caminho contrário. E os mistos, que eles vão carregar as duas informações, tanto a sensorial quanto a motora. Dentro dos pares cranianos, a gente então tem uma divisão de quais são os nervos motores, quais são os sensitivos e os mistos. Os motores, no caso, a gente tem o par 3, 4, 6, 11 e 12. Já nos sensitivos, a gente vai ter o primeiro, o segundo e também o oitavo, né, puramente sensitivo. E nos mistos, então, a gente vai ter o quinto par, o sétimo, o nono e o 10º. Pode passar o slide. A origem, de forma geral, eu vou abordar de uma forma bem simplória, porque a gente vai falar com mais profundidade, né? Mas, como eu já falei previamente, né, a gente tem, a grande maioria vai se ligar no tronco encefálico, e só 2 pares, então, que vão estar por fora disso. Mas quando a gente vai fazer a origem aparente, né, dos nervos cranianos, a gente tem 2 divisões, que é a origem aparente no encéfalo e a origem aparente no crânio. Eu vou deixar para falar isso com mais detalhes quando a gente abordar cada um dos pares, porque senão a gente vai se prolongar demais nessa introdução, tá bom? Outra coisa muito importante, logo de cara, nessa introdução, para a gente saber diferenciar, é justamente a diferença entre núcleos e gânglios, porque a gente vai ver, na hora de explicar cada um, que há umas diferenças e que a gente vai ficar mencionando isso o tempo todo. Então, é importante a gente saber logo de cara. Núcleos, então,
são aglomerados de corpos celulares de neurônios que vão estar aí no sistema nervoso central. Já os gânglios são também aglomerados de corpos celulares de neurônios, né? Só que eles vão estar no sistema nervoso periférico. Pode passar. Então, basicamente, o último tópico que a gente precisa saber daqueles 5, né, características fundamentais sobre os pares cranianos é realmente a questão da função. Na clínica, a gente utiliza bastante a questão dos pares cranianos e saber reconhecer a função de cada um, assim como a semiologia de como a gente vai, então, analisar, né, esses pares é fundamental. Então, o primeiro nervo craniano, basicamente, a gente tem que é um nervo com função de olfato, né? Sensação de olfato. O segundo, nós temos a sensação de visão. O terceiro é movimentos dos olhos e das pálpebras, além do controle parasimpático do tamanho da pupila. O quarto está relacionado com movimentos oculares. O 5, sensação de tato na face, movimentos dos músculos mastigatórios. O 6, nós temos os movimentos oculares também, assim como o 4 ali, e um pouquinho do 3. O 7º, né, o facial, a gente vai ter os movimentos dos músculos de expressão da face, além da sensação da gustação nos 2 terços anteriores da língua. Pode passar o slide, já está no outro. O 8, então, é a sensação da audição e do equilíbrio, né, o vestíbulo coclear. O 9, o glossofaríngeo, a gente vai ter os movimentos dos músculos da garganta, né, relacionados à orofaringe, um controle parasimpático das glândulas salivares, sensação de gustação num terço posterior da língua, e também uma coisa importante, que é a detecção de alterações na pressão arterial da aorta. O 10º, a gente tem um controle parasimpático do coração, dos pulmões e dos órgãos abdominais, além de uma sensação de dor associada às vísceras e também movimentos dos músculos da garganta, né, a orofaringe. O 11 é o acessório, a gente vai ter os movimentos dos músculos da garganta e também do pescoço. E para encerrar, o 12º, que é o hipoglosso, que está relacionado com movimentos da língua. Pode passar. E agora é com a Isabela. Oi, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo, né? Hoje irei falar sobre o olfatório. Vou falar sobre os primeiros 4 nervos cranianos. O olfatório. O seu amplo de inervação é sensorial na mucosa nasal. O primeiro nervo craniano é o nervo aferente somático especial e inerva a mucosa olfatória. Na cavidade nasal, ele transporta a informação do cheiro até o cérebro. A sua origem aparente do encéfalo é no bulbo olfatório e a origem aparente no crânio é na lâmina nervosa do osso etimoide. Pode passar. Os vários ramos do nervo olfativo, chamados de fila olfatória, saem da cavidade nasal através da placa ribiforme ou ribosa do osso etimoide. Eles terminam no bulbo olfatório e então se continua como um trato olfatório. Pode passar. Tinha uma imagem. Dentro do cérebro, as fibras do trato olfatório se dispersam e acabam no órtex olfatório. O nervo olfatório não tem um núcleo específico para si, ao contrário. Seus corpos celulares estão encontrados na área olfatória da mucosa nasal e cobre o teto da cavidade nasal. Pode passar. Nervo óptico. Termo correto, trato óptico. Seu campo de inervação sensorial também é na retina. O segundo nervo craniano é o nervo aferente somático especial e inerva a retina do olho e traz informação visual ao cérebro. Pode Isa, passar. Eu não estou interrompendo muito por conta que eu estou com receio da internet travar, tá? Mas estou prestando atenção, tá tudo certinho, tá bom? Tá bom, eu tirei a câmera porque eu tava travada, eu pensei que tava travada para todo mundo. Pode ser, tranquilo. Vamos
Vocês têm dificuldade de memorizar o número do nervo com o nome dele ou isso é tranquilo? Não, isso é tranquilo. Por exemplo, quantos narizes a gente tem? Então o nervo olfatório é qual nervo? É qual o número? 1, Quantos olhos a gente tem? 2, Então o nervo óptico é qual número? 2. Beleza? À medida que for passando eu vou dando umas dicas assim, tá? Tá bom, obrigada. E o que você colocou pode chamar de nervo mesmo, não precisa ser trato não, é nervo mesmo, tá? E Tá é bom. óptico. Às vezes no início a gente tende a falar óptico, mas é óptico, tá? Tá bom. Tá, joia, pode ir lá. Obrigada. As fibras neurais, elas se originam nos fotorreceptores da retina e elas convertem até o disco óptico, formando o nervo óptico. O nervo óptico deixa a órbita através do canal óptico no assoalho da fossa média do crânio. A parte nasal de cada nervo cruza para o lado oposto, formando o iasma óptico. As fibras nervosas, elas então se continuam umas duas vias ópticas. O nervo craniano também não possui seu próprio núcleo, mas seus corpos celulares estão localizados na retina. O nervo óptico faz sinapse com centros relacionados à visão no cérebro. Pode passar. Terceiro nervo é o óculo motor. Sua origem aparente é no ponto mesencéfalo, complexo nuclear a nível do olículo superior. Os músculos inervados são todos os músculos extraoculares, exceto o reto lateral e o oblíquo superior. Os músculos intrínsecos, que também são inervados, são o músculo ciliar, músculo esfíncter da pupila. Projetam o olho ciliar, daí para o corpo ciliar e íris. Contração da pupila e acomodação do cristalino. Pode passar. Peraí, segura aí. Tá. Vamos lá. Os óculos a gente usa geralmente para ajudar a gente a enxergar dos dois olhos, né? Uhum. Aí você soma um motor, 2 com 1 dá 3, né? Então é o terceiro. É muito Mobral, mas vocês não esquecem, tá? É muito bom. Deixa eu... Eu gosto. Eu consigo escrever aí na tela? Solicitar controle remoto, é isso? Um Tiago. Vocês estão vendo minha seta? Não. Não? Anotar, acho que é anotar. Estão vendo ou não? Eu aprovei aqui um pedido teu, Léo. Acho que agora dá. Eu tô mexendo aqui no cantinho, vocês estão vendo? Não. Não? Vejo o mouse mover, mas não vejo você mexer. Vocês estão vendo o mouse movimentar? Esse é o seu, né? Sim. Ó, eu vou tentar desenhar um negócio aqui, tá? Estão vendo ou não? Não. Um negócio Sim. de amarelo, não? Apareceu Sim. agora. Então, Apareceu. Vou tentar, peraí. Rala 3? Você sabe isso já? Aham. É assim, ó. O que é isso que eu escrevi, vocês sabem? Sei não, professor. Sabe, Isa? Quem falou que sabe já? Eu tô lembrando de uma aula do meu professor, mas eu não lembro, não. É assim, ó. Os 4 rala 6. Essa é uma regrinha para ajudar a memorizar quais nervos inervam quais músculos da musculatura ocular extrínseca, tá bom? Aham. Oblíquo superior é o quarto. O reto lateral é o sexto, ok? Uhum. E os demais é o nervo que você está apresentando, que é o terceiro. Aí fica bem fácil. Melhor? Verdade. Pode prosseguir. Aqui, Isa? Isso. O terceiro nervo craniano é um nervo eferente motor, tanto somático quanto visceral. Isso é dizer, ele tem 2 núcleos e contém 2 tipos de fibras eferentes. Como seu nome sugere, o nervo motor é o principal nervo motor e inerva o olho. Pode passar.
Ele se origina no mesencéfalo e deixa o crânio através da fissura orbitária superior para entrar na órbita, onde ele vai permitir a movimentação dos olhos, a constrição da pupila e a acomodação do cristalino. Pode passar. O quarto nervo é o troclear. O único nervo se origina posteriormente, trajeto mais longo. O núcleo é no nível do olículo inferior, inerva o músculo oblíquo superior e o objetivo de rotação interna do olho. O quarto mesencéfalo e entra na órbita através da fissura orbitária superior. E, repetindo, o troclear inerva o músculo ocular, tendo função, portanto, na movimentação ocular. Pode passar. Aí, bem dentro do olho, esse amarelinho é o nervo troclear. Pode passar. Pode passar essas duas imagens. Essa é a outra. Eu deixei no slide sem querer. E agora sou eu. Tá todo mundo me ouvindo certinho? Sim, sim. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Como estamos falando da musculatura do olho, ao invés de eu ir do quarto par para o 5, né? Seguindo a lógica aí dos números, eu vou pular então pro nervo abducente, que é o sexto, né? Já que ele está relacionado a essa musculatura do olho. Então pode passar. E como eu já expliquei lá na introdução, a gente tem algumas classificações, né? Se o nervo é ou motor, ou sensitivo, ou misto. No caso do nervo abducente, a gente tem fibras somáticas motoras, então ele é um nervo motor. Ele tem uma localização principal nos núcleos abducentes, né? E está escrito aí a origem aparente no encéfalo e no crânio. No encéfalo a gente tem no sulco bulbo pontino e no crânio na fissura orbital superior. Então pode passar aí um slide. Nessa imagem a gente consegue ver bem esses núcleos abducentes, essa bolinha vermelha aí, bem no centro da tela, que é justamente onde o corpo celular, né, do nervo abducente está localizado. E eles ficam aí abaixo do quarto ventrículo, na ponte. Os axônios eferentes do nervo abducente, eles vão cursar ventralmente através da ponte e vão emergir, então, pela superfície do tronco cerebral, na junção entre a ponte e uma pirâmide que está relacionada ali na fissura mediana anterior e o sulco anterolateral, tá? E aí, depois de passar por essa fissura e por esse sulco, ela vai passar anteriormente pelo sino cavernoso e finalmente entrar na órbita pela fissura orbital superior. Ela então vai inervar o músculo reto lateral, né, que faz o movimento de abdução do olho, e por isso, inclusive, que é o nome nervo abducente. Então, o doutor já explicou os 4 relas 6, né? Então, o reto lateral, o músculo reto lateral, é o nervo abducente que faz. Pode passar. Lari. Oi. Então, eu tô dando algumas dicas de como memorizar os nomes e os números também. O trocleário não tem nenhuma dica. O sexto, se você falar abduceis, parece abducente, né? Boa. Então, dá para memorizar assim também, tá bom? Nessa imagem aí, numa imagem anatômica bem realzinha, a gente consegue ver ali, né, o nervo abducente. É aquela anteninha ali. Eu brinco que é a anteninha. É bem feio, né? Mas enfim. A anteninha aí, então, é o nervo abducente. Podemos passar para o próximo. Agora sim, a gente volta, né, para o nervo craniano número 5, que é o nervo trigêmeo, o grandíssimo nervo trigêmeo. E ele é o primeiro nervo misto que a gente vai ter. Então, ele tem tanto a parte sensitiva
quanto a parte motora. E ele é o principal nervo sensitivo aí da cabeça e dos músculos, né, da mastigação. Ele também faz esse trabalho. A parte sensitiva dele, ela é consideravelmente maior, então a parte sensitiva é o que ele mais desempenha. E ele vai se anexar no tronco cerebral por duas raízes adjacentes, né? Que é justamente essa sensorial bem larga e a outra menor, que é a motora. E ela vai se fixar ali entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio. Uma curiosidade é que trigêmeo, né, 3, é por conta das 3 vias sensoriais que ele tem. Um oftálmico, que surge ali na fissura orbital superior, o maxilar, né, no forame redondo, e o mandibular no forame oval. Mas antes disso, então, só reforçando aí a ideia, né, a fissura aparente no crânio vai se dar, então, por cada um desses viazinhas sensoriais, tá? Pode passar para o próximo slide. Lara, Oi. gêmeos geralmente são quantos filhos? 2. Mais tri dá quanto? Mais o tri do nome? 3 mais 2 dá? 5. 5. Boa. É o quinto. Muito bom. E aí nessa imagem, então, a gente tem uma distribuição sensorial, né, dessas fibras, dos 3 viazinhas sensoriais do trigêmeo. Aí em cima a gente consegue ver o oftálmico. Logo abaixo do oftálmico a gente tem, então, o maxilar. E embaixo dele ainda nós temos o mandibular. É importante mencionar que são 2 tipos de estímulos que essas fibras conseguem conduzir. A gente vai ter os impulsos esteroceptivos, que está relacionado à dor, tato, temperatura e pressão, e os proprioceptivos, né? Que aí o nome já diz. Esses impulsos, né, esteroceptivos, eles podem se originar de diversos lugares. Então, eu tenho aqui 6 principais, que é da pele da face e da fronte, né? Tem até aí na figura exemplificando um pouco, da conjuntiva ocular, da parte ectodérmica da mucosa da cavidade bucal, nariz e seios paranasais, dos dentes, 2/3 anteriores da língua e da maior parte da dura mater craniana. E os impulsos proprioceptivos, então, eles vão se originar através de receptores localizados nos músculos mastigadores, né, que é uma das funções também do trigêmeo, e também na articulação temporomandibular. Pode passar a imagem, por favor? Nessa imagem aí, a gente tem como falar um pouquinho sobre os 3 subnúcleos que existem no nervo trigêmeo. Gente, o nervo trigêmeo é assim, tem muita coisa, ele é um nervo muito rico, então vamos respirar e vamos lá. Então, há 3 subnúcleos, né? O núcleo sensorial principal, que ele fica bem ali perto da entrada do nervo trigêmeo, e ele está relacionado com a questão de fibras de tato e pressão. Já o outro núcleo que a gente tem é o mesencefálico, que está ali relacionado às informações proprioceptivas. E por último, a gente tem o núcleo espinhal, que vai caudalmente ali pela medula, né? Está mais inferior ali na imagem, e ele está relacionado com as fibras de temperatura. Então, é justamente aquelas questões dos estímulos que essas fibras conseguem produzir, né? Conseguem conduzir, perdão. O núcleo espinhal, por exemplo, Lari, tem um vírus que gosta muito de pegar ele, que é o vírus da varicela zoster. Então, às vezes o paciente tem lesão cutânea, e por conta desse tropismo, o vírus vai ter essa disseminação neuronal através desse núcleo, a gente consegue ver isso na ressonância também, tá bom? Pode passar a próxima imagem, por favor? Que eu ainda tenho coisa para falar do núcleo trigeminal, né? Do nervo trigêmeo. Uma outra coisa muito importante e bem interessante de saber sobre ele é que ele também vai conseguir enviar algumas fibras, né, para o cerebelo, e ele vai conseguir estabelecer alguns reflexos com outros grupos motores no tronco encefálico. Então, por exemplo, a gente tem um sinergismo, digamos assim, entre o núcleo do trigêmeo e o núcleo do nervo facial. Então, aquele reflexo corneal, né, que a gente tem,
ela é uma resposta à estimulação em territórios que estão relacionados com o nervo trigêmeo. Um outro exemplo, pode passar a imagem, é o reflexo do espirro e o da tosse, por incrível que pareça. Eles podem ser iniciados por aferentes do nervo trigêmeo, lá na mucosa nasal, ou também pelo nervo vago, que é inclusive o nervo que a gente mais estuda relacionados a esses reflexos, né? Que é através da laringe e da traqueia. Mas eles acabam aí todos indo no núcleo sensitivo trigeminal, tá? Então, indiretamente, eles conseguem fazer essa conexão com os músculos abdominais, intercostais e com o diafragma, justamente para expulsão de ar e todo esse mecanismo da tosse do espirro. Pode passar. Agora é nervo craniano 7, que é o nervo facial, que também é um nervo misto, né, que a gente tem. Então, novamente, temos fibras sensitivas e fibras motoras, e ele vai emergir lá no sulco bulbopontino, de novo, lateralmente ao nervo craniano 6, né? E a origem aparente no crânio é o forame estilo mastoide, né? Então, pode passar. Esses dois componentes aí do nervo facial, eles vão conseguir penetrar no meato acústico interno, né? No interior desse meato, eles conseguem fazer digamos assim, uma junção. Porque o que acontece? O nervo facial, ele tem duas raízes, digamos assim, né? Dois componentes. A gente tem o facial, propriamente dito, e tem também o intermédio. E aí, só que esse intermédio, logo que você entra ali no meato acústico interno, ele acaba perdendo a individualidade. Então, ele vai acabar formando um tronco nervoso único que vai penetrar, né, o canal facial e vai fazer, né, todas as ligações, as sinapses ali. Pode passar. Lá, deixa eu só te mostrar um negócio, mostrar para vocês nessa imagem. Uhum. Tá vendo essas duas bolinhas em que está nomeado núcleo do abducente? Uhum. Que está atrás da alça vermelha? Sim. Como que chama essas estruturas bolinhas que eu tô falando? Vocês sabem o nome? Isso a gente também consegue ver na ressonância, como se fosse duas bolinhas, duas bundinhas mesmo ali no tegmento da ponte, atrás. A gente consegue ver. Vocês lembram o nome? Vocês sabem? São as tonsilas, professor? Ou eu tô viajando? Não, as tonsilas é lá no cerebelo, na porção mais caudal. Folículo facial. Quem falou? Quem falou? Lucas. Lucas, perfeito, é isso mesmo. São os colículos faciais. E por que chama colículo facial se o núcleo não é do facial, se o núcleo é do abducente, cara? Você sabe? A fibra dele, né? Ele faz esse Exatamente, porque ele faz um arco atrás, uma alça, tá? Então, apesar do nome ser colículo facial, o núcleo é do sexto e não do sétimo. Do sétimo é apenas essa alça nervosa, tá bom? Uhum. Inclusive, depois dessa curva que ele faz para baixo, ele acaba emergindo do crânio, né? Pelo forame lá, estilo mastoide, ele consegue atravessar a glândula parótida e vai distribuir uma série de ramos, né, para a musculatura da mímica facial, que inclusive é uma das coisas que a gente faz para avaliar, né, a questão do nervo facial na semiologia. E o que é curioso é que, apesar de atravessar a parótida, né, onde ele acaba se ramificando ali, ele inerva todas as glândulas maiores da cabeça, mas não inerva a parótida. A parótida, então, é uma glândula aí que é inervada pelo glossofaríngeo. Pode passar. Agora a gente vai, então, para o 8º nervo craniano, que é justamente o nervo vestíbulo coclear, né? Ele vai ser um nervo puramente sensitivo e ele vai ter a origem aparente no encéfalo também no sulco bulbopontino. Ele fica ali lateralmente ao sétimo par.
E a origem aparente no crânio é no osso temporal pelo meato acústico interno, né? Então, a gente tem essa penetração na ponte, na porção lateral desse sucúbulo pontino, lá perto do sétimo e do flóculo do cerebelo, que é uma região que vai ser denominada, então, ângulo ponto cerebelar. É um importante ponto anatômico aí. Ele vai ocupar, então, o meato acústico interno, né, na porção petrosa do osso temporal. E, assim como o nervo facial, ele também é composto por duas vertentes, né? A parte do vestíbulo, a parte vestibular, e uma parte coclear, né? Que, embora elas estejam unidas, né, junto a um tronco em comum, digamos assim, elas têm origem, funções e conexões bem diferentes. A parte vestibular, então, só passa para mim, para ver se eu coloquei isso antes. Não, ainda não, mas aqui a gente consegue ver ali, ó, o nervo vestíbulo coclear, né, esse grandão aí, e alguns outros ramos de outros nervos, mas só para mostrar que eles estão juntinhos ali, mas que eles desempenham papéis muito diferentes. A parte vestibular, então, ela é formada por algumas fibras, né, que vão se originar nesses neurônios sensitivos do gânglio vestibular. Elas vão conduzir impulsos nervosos relacionados com equilíbrio, e ela, inclusive, né, gera toda aquela informação sobre a posição e a movimentação da cabeça. E eles são originados através de receptores na porção vestibular do ouvido interno. Já a parte coclear, né, do oitavo par, ela é constituída de fibras que vão se originar nos neurônios sensitivos do gânglio espiral, dessa vez, e vão conduzir impulsos nervosos relacionados com a audição, né, que são originados, justamente lá nos órgãos espirais, que é o órgão de Corte, né? E aí ele é um receptor da audição situado lá na cóclea. Eles são aferentes somáticos especiais, né? Justamente porque eles levam aí esses estímulos bem específicos. Próximo. Aí a gente consegue ver ali o gânglio espiral da cóclea, né, onde a gente vai ter a origem dos neurônios sensitivos da parte coclear. Então essa foto, ela é bem boa para você ver todas as estruturas, né, que são muito minuciosas, mas a gente consegue ver que elas estão intimamente relacionadas, né? Pode passar. Sou eu agora, né? Vamos lá. Pegar aqui, eu dividi a tela. Estão me escutando? Tô sim, Thiago. Vocês estão escutando, né? Tá. Preparei uma apresentação mais para a gente ir olhando e passeando pelas imagens, sabe? Tá dando para ver legal aí, pessoal? Tá sim. Beleza, vamos lá. Então a gente tem agora o nervo glossofaríngeo, né? Como está escrito aí, a origem dele aparente no encéfalo é o sulco lateral posterior e sua origem aparente no crânio é o foramo jugular, né? Assim como também vai ser o vago e o acessório, na sua origem aparente, né? Ele é um nervo misto, mas a gente sabe que a predominância da função dele vai ser sensitiva. Falando assim das funções gerais do glossofaríngeo, a gente vai ter sensibilidade geral e gustativa do terço posterior da língua, né? Principalmente com relação a estímulo azedo. Então, você pode ver aqui que nessa porção aqui do terço posterior chegam essas fibras aferentes aqui que sobem e vão lá para esses núcleos aqui, que já vou falar, né? Também é função dele a recepção de sensação geral na faringe, tubo auditivo e metade da orelha, né? Também é importante termômetro de quimiorrecepção do corpo carotídeo e de barorrecepção carotídeo, né?
detecta pressão arterial, isso aí vai fazer uma função importantíssima com relação à nossa regulação da pressão arterial, né? Lembrando que todas essas informações vão chegar no núcleo do trato solitário, né? Que é isso aqui, esse azulzinho aqui. Então, você tem sensibilidade, gustação, terço posterior da língua, você tem essa sensação geral da faringe aqui, e aqui, ó, seio carotídeo, a questão dos quimioreceptores, certo? Com relação ao motor do glossofaríngeo, a gente sabe que ele é predominantemente sensitivo, mas ele exerce sim um papel motor, né, através das suas fibras motoras eferentes. E o que é que essas fibras vão fazer? Elas vão fazer inervação do músculo estilofaríngeo. Então, esse músculo vai estar aqui, ó, esse aqui, exatamente esse aqui. Qual a função dele? Ele vai fazer a elevação da faringe para auxiliar no processo de deglutição dos alimentos, né? Aqui nessa imagem, eu destaquei o estilo faríngeo, esse verdinho aqui. Avançando, a gente vai ter também as fibras parasimpáticas, né, com origem no núcleo salivatório inferior. O que é que acontece? Esse núcleo salivatório inferior, que é esse aqui, vai mandar essas fibras parasimpáticas até o gânglio óptico, certo? E aí, do gânglio óptico, ele vai fazer inervação da glândula parótida, ou seja, vai auxiliar no processo de secreção salivar, né? O processo de secreção salivar é obra puramente das fibras parasimpáticas do glossofaríngeo. Aqui está a visão geral dele, mas deu para pegar essa ideia. Eu quis passar essa imagem assim mais geral para a gente ir percorrendo realmente o todo, o caminho do todo do nervo, sabe? Avançando aqui para o vago. A gente sabe que o vago é o maior nervo craniano, né? A extensão dele é do pescoço até o abdômen, com origem também no sulco lateral posterior, a origem aparente do crânio, forame jugular, e é um nervo misto, mas essencialmente visceral, muito ligado à atividade parasimpática, né? Então, inervação das vísceras torácicas, abdominais e do trato gastrointestinal vai exercer um papel importantíssimo nesse quesito aí. E, através dos seus ramos, seja ramo cardíaco cervical inferior, superior, torácico, pelo nervo laríngeo recorrente, ajudando também na inervação da laringe, da traqueia, parte do esôfago, entendeu? Quando ele desce lá, quando ele chega no plexo aórtico e tem o plexo pulmonar, plexo cardíaco, plexo esofágico também, entendeu? Vai exercer a inervação parasimpática de todos esses órgãos aí, coração, pulmões, vai descer para o trato gastrointestinal, esôfago, entendeu? Então, essa parte aí é importantíssima também. Aqui eu quis colocar algumas funções que as fibras parasimpáticas do vago fazem. Ou seja, ao contrário do que o simpático faria, né? Em relação ao coração e ao sistema cardiovascular também, vai fazer redução da frequência cardíaca, redução das contrações cardíacas e constrição dos vasos coronários. Nas vias aéreas vai promover a broncoconstrição e no sistema digestório vai incentivar o peristaltismo do esôfago e do intestino. Em relação às suas fibras motoras eferentes, que tem origem no núcleo ambíguo, lá em cima, o que é que vai acontecer? Vão se relacionar principalmente com os músculos da laringe, faringe e palato, né? Ou seja, importantíssimo para a questão da fala e da deglutição também. Então, a gente pode ver o núcleo ambíguo aqui e essas fibras vão principalmente ali para os músculos da laringe, faringe e palato. Não vai ser os músculos que vão movimentar a língua e tal, porque isso aí vai ser um nervo hipoglosso, mas já vai ajudar na questão
da inervação da laringe, faringe e palato. Com relação às fibras aferentes sensitivas, a gente vai ter o tronco vagal anterior recebendo diversos ramos do trato gastrointestinal. Então, onde é que está esse tronco? Ele está lá, ele está aqui, ó. Ele recebe várias fibras, várias ramificações aqui desse plexo aqui gastrointestinal. O que é que vai acontecer? Ele vai passar para o estômago em direção ao plexo esofágico, vai subindo, né? E aí a gente vai ter também o plexo pulmonar, esofágico e cardíaco. Cada um vai ter a sua função em cada órgão receptivo. Eles vão se fundir, vão formar o vago, o nervo vago comum, no nível da aorta. E aí o vago vai subir. Vai subir até o núcleo do trato espinhal e solitário, lá em cima. Como são aferentes, né? Vão em direção lá, a esses núcleos aí, para poder fazer a sinapse. Que é a visão geral do vago também. Com relação ao nervo acessório, né? Ele é puramente motor. Ele tem uma raiz craniana e uma raiz espinhal. Alguns autores divergem contra essa divisão. Mas, de toda forma, na literatura que foi passada para a gente, está aqui, raiz craniana e raiz espinhal. Sua origem aparente no encéfalo subcolateral. Vai seguir esse caminho aqui. Com relação à raiz espinal, ela tem uma origem no corno da substância cinzenta e vai ter contribuições dos nervos espinais de C1 a C5. Veja que ela tem essas contribuições aqui, sobe, e aí ela vai passar aqui pelo forame magno, vai se juntar, vai formar o acessório e vai descer aqui obliquamente e inervar o músculo esternocleidomastoide e o trapézio, né? O SM, todo mundo sabe que faz a movimentação na cabeça, né? Rotação, extensão, tudo. E o trapézio vai auxiliar na questão dos ombros. E agora, finalmente, o hipoglosso, né? O hipoglosso é um nervo puramente motor, com sua origem aparente no sulco lateral anterior, né? No núcleo do nervo hipoglosso, e a origem aparente no cânio, no canal do hipoglosso. Aqui. E aí, o que é que acontece? Ele recebe informação no núcleo solitário e do núcleo sensorial trigeminal com relação ao controle dos movimentos da mastigação, sucção, deglutição e coordenação da fala. Ou seja, quando a gente está se alimentando, essa sintonia, essa espécie de sintonia que a gente tem ao mastigar adequadamente o alimento não é por acaso, né? Tudo são os núcleos que controlam através do hipoglosso, através de mandando informação para o hipoglosso, né? Tanto também a coordenação da fala com o ritmo da língua também, a gente sabe que envolve também esses núcleos aí. E com relação à principal função deles, vai ser a inervação motora dos músculos extrínsecos e intrínsecos da língua, né? Os extrínsecos, a gente sabe que é o estiloglosso, hipoglosso e genioglosso. Mas também tem o palatoglosso. O palatoglosso é inervado pelo vago, né? É exceção. E os músculos intrínsecos são os longitudinais, superior e inferior, o vertical e o transverso da língua. Também vai entrar na inervação do hipoglosso os músculos genioide, tiroiode, o vento inferior do homoióleo, externotireoide e externoióleo, todos representados aqui, né? Nessa imagem aqui dá para ver que ele sai aqui, no hipoglosso sai daqui, desce, chega aqui nos músculos intrínsecos e nos músculos extrínsecos também. E desce para fazer a inervação também desses iódios aí, que são em relação à função da laringe e da faringe.
visão geral, e eu acho que é isso. A gente tem um caso clínico. Vou colocar aqui no caso clínico. Joia, muito legal. Sim, caso clínico agora. Melhor parte, né, gente? Esse caso clínico, eu só consegui uma imagem já da questão do tratamento. Eu não consegui logo digamos assim, da chegada da paciente, né? Mas eu acho que vai dar pra gente discutir legal e aprender um pouquinho. Vamos lá, eu vou fazer uma leitura excluindo algumas coisas só para não ficar tão longo, né? Mas eu vou colocar as coisas mais importantes, tá? Então vamos lá. Paciente, 53 anos, mulher, parda, brasileira, natural, lá do Ceará. Casada há 16 anos, mãe de 3 filhos saudáveis, enfim. Queixa principal, aí que vem a questão, né? A paciente, ela queixa de uma dor dentária forte do lado direito, que se distribui pela região maxilar e mandibular, relatando que, entre aspas, dói muito o último dente, como se estivesse tomando choques. Desaparecer de maneira abrupta quando fala ou come e dura alguns segundos. Relata o início dessas dores há 15 dias e essa dor apresenta-se, né, como uma dor paroxística, chocante, que ao passar não sente mais até o novo aparecimento da dor. Olá, Oi. você tem certeza que era do lado direito, não era esquerda, não? Eu posso ter anotado errado. Porque a alteração na imagem é no lado esquerdo. Isso. Desculpa, gente. Alteração no lado esquerdo. Joia. Desculpa. Dá um zoom na imagem, por favor. Só para todo mundo ver sem ter dúvida. Uhum. Eu só vou falar um pouquinho aqui da história dessa doença, né? Tá. Então, essa paciente, há 2 anos, ela passou por alguns episódios, né, que tem essa mesma característica dessa doença atual e que elas acabaram desaparecendo sem que houvesse qualquer intervenção médica, né? Há 1 ano, entretanto, essas dores, elas ressurgiram com uma duração um pouco maior do que o de costume e intervalos menores. Ela procurou, então, um cirurgião dentista, né, já que o dente doía, e ela realizou alguns procedimentos em alguns dentes, mas não houve melhora, sabe, dessa dor. Ela foi receitada carbamazepina, mas mesmo assim, depois de 15 dias, apareceram novos episódios, e aí a dor, ela foi se caracterizando como uma dor muito forte, em pontadas do lado direito do rosto, ou do lado esquerdo do rosto, é verdade, tá esquerdo aqui. E a paciente, ela afirma que está diminuindo os intervalos, né, com que está acontecendo essas dores, e está prejudicando muito a vida social dela, a saúde, enfim, ela é uma mulher que trabalha, tem filhos, e essa questão da dor está diminuindo muito a qualidade de vida dela. Logo, a gente vai, então, alguns dados de exame físico e depois a gente entra numa discussão do que pode ser, né? Quais são as hipóteses diagnósticas que vocês têm. Mas no exame físico, é impressionante, porque, assim, ela tá lúcida, orientada, obviamente com dor, mas não há nenhuma lesão, nem cicatrizes, nem movimentos involuntários. A questão dos nervos faciais, a mímica facial dela está preservada, a sensibilidade da face nos 3 ramos, né, do quinto par, e a gustação posterior da língua está tudo preservado. A úvula, o palato estão centralizados, não há nenhuma presença de disfonia. O reflexo córneo palpebral está presente, pupilas bonitinhas, isocóricas e fotorreagentes, e os movimentos oculares eles estão normais, assim como a audição dela está sem nenhuma alteração. Lábios, língua, mucosa jugal e gengiva, está tudo sem nenhuma lesão, alteração e não tem nenhum linfadenomegalia. E aí, o que vocês acham? Pode ser. Aí dá um zoom aí, por favor, nessa imagem. Tira a legenda. Aí. Alguém quer falar espontaneamente? Posso falar, professor? Lucas. Vai lá, Lucas.
Pode ir lá. Pela condição, né, pelo achado físico, neurológico e pela imagem, como é o forame oval. É o redondo aí, oval? Oval, né? Oval. Passa pelo oval, é o ramo do trigêmeo, né? É o maxilar. Deixa eu só te ajudar aqui, ó. Numa das aulas passadas nossas, as meninas Tá falaram... ouvindo lá? Eu tô ouvindo, você tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. sim. Numa das aulas passadas, as meninas falaram de alguns forames nesses buraquinhos que tem na base do crânio. E vamos aproveitar esse caso para revisar um deles. Então, vocês estão vendo que um lado está diferente do outro, porque de um lado tem uma estrutura branquinha no meio, certo? Certo. Agora faz de novo para mim a pergunta que você fez, Lucas. Se era o forame um ou outro, qual que era que você perguntou? Se era o oval ou redondo. Aí eu vou te perguntar assim, ó. Esse forame que você está vendo, ele é oval ou ele é redondo? É oval. Então, qual que é a resposta? Oval. Pronto. Não tem erro, né, gente? Pode prosseguir. Aí o que você está vendo de errado, que você acha aí de diferente de um lado com o outro? Eu só tô vendo essa hiperdensidade, né? Dentro do esquerdo. Isso. Por que você acha que tá assim? A Larissa falou que o paciente já tratou, né? O que você acha que fizeram? A blasão dele, né? Ou então, Perfeito. cauterizado. Parabéns, é isso mesmo, cara. Dessa raiz, né? Isso. Você lembra qual que passa aí nesse buraquinho? É o V3. Perfeito. Então vamos lá. V3, né? O maxilar. Vamos do primeiro pro Mandibular. último. O V1 passa em qual? Fissura orbital superior. Perfeito. V2. Redondo. E o terceiro? Redondo. E o V3? V3 é no oval. Perfeito. Ótimo. Então, geralmente eles acessam o forame oval por radioscopia. Aí pode fazer tratamento térmico com a temperatura mesmo, né? Tratamento químico em que eles injetam uma substância para fazer alcoolizar o plexo, né? Ou um tratamento mecânico, que eles insuflam um balão e colocam algum materialzinho, que é o que vocês estão vendo aí. Entendeu? Pode continuar, Lari. Obrigado, viu, Lucas? Não, só complementando, né? Então, só seguindo uma ordenzinha antes da gente ir para o exame de imagem, né? Mas assim, no exame físico detalhado dela, a gente já consegue eliminar muitas hipóteses, né? Porque apesar da dor ser caracterizada como uma dor dentária, como ela já foi no cirurgião dentista, já fez o tratamento e não melhorou, a gente já descarta essa opção. Há uma grande possibilidade de ser, então, a neuralgia, né, do trigêmeo, mas não simplesmente porque a gente viu essa imagem, mas porque ela é uma doença neurológica que é comum na faixa etária da paciente, né? A neuralgia do trigêmeo, ela é bem predominante em indivíduos entre a quinta e sétima década de vida e atinge principalmente as mulheres. E ela é uma das doenças neurológicas aí mais, digamos assim, mais prevalentes, mais comuns da gente ver na nossa futura, aí no caso, prática médica. Nesse caso em específico, então sim, a paciente tem uma neuralgia do trigêmeo, e essa imagem, como eu falei, já é do tratamento, né? Então ela fez, como o doutor falou, uma radiofrequência, né? Que é a risotomia por radiofrequência, que acaba destruindo as fibras nervosas sensoriais, né? Por esmagamento ou aplicação de calor. Então, a gente tem esse procedimento considerado completo quando tem essa hipoestesia álgica, né, nesse território aí do ramo do nervo trigêmeo que foi afetado. E óbvio que é considerado, né, um procedimento de sucesso quando não consegue desencadear a crise de dor no ponto gatilho. Mas só para dar um pouquinho de noção maior sobre a neuralgia do trigêmeo, ela é uma dor severa que vai acometer a região de distribuição de um ou mais, né, dos ramos, né, do nervo trigêmeo. E, enfim, como eu disse, é um problema bem prevalente. E aí, no